Olá, professor Donato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Hoje estou passando no canal para falar sobre uma dica muito importante. E ela está presente quando você precisa funcionar o motor diesel e ele não entra em funcionamento, ou seja, o motor não funciona. 3 pontos importantes tem que ter em mente. Primeiro, se o problema é mecânico, se o problema é elétrico, ou se o problema pode ser os dois, tanto mecânico como elétrico. O que fazer? Aí vai a dica muito importante. Prepare 2 injetores mecânicos, um com métrica 14, outro com métrica 12, a rosca, e ajuste a pressão desses 2 injetores em 250 bar de pressão. Por que 250 bar de pressão? Porque para que o motor diesel entre em funcionamento é necessário que a pressão do reio na partida esteja entre 200 a 250 bar de pressão. Isso é norma internacional, isso é padrão nos sistemas como o reio. E por que 200 a 250? Porque tem motores que têm rotação na partida um pouco mais baixa, 200 RPM, outros 170, outros 250, 230. Então, dependendo da faixa de rotação na partida, eu tenho a capacidade volumétrica da bomba e, consequentemente, ajustada uma pressão de injeção na partida. Pois bem, voltando aos 2 injetores mecânicos. Para você saber se o problema é mecânico, simples. Desconecte a tubulação de saída da bomba e coloque o injetor mecânico na saída da tubulação da bomba. Dei na partida. Se o bico não abrir mecanicamente, significa dizer que a capacidade volumétrica da bomba está comprometendo e a pressão não está atingindo 250 bar de pressão. Então, neste caso, nós sabemos que temos um problema mecânico. Por quê? Porque a pressão mínima seria 200 a 250 bar de pressão não foi atingida. Esse é o primeiro detalhe para se avaliar se o problema é mecânico. Então, quando nós falamos mecânico, estamos relacionando a pressão de injeção. Ok? Ora, se não é mecânico, se existe pressão no reio, o problema pode ser elétrico. Aí, neste caso, você vai verificar as comunicações dos sinais dos sensores, principalmente sensor de pressão do reio, sensor de temperatura da água ou do motor, sensor de temperatura do óleo lubrificante do motor e de pressão, que é conjugado. Ok? Nós podemos também ter problemas eletromecânicos. Um exemplo, alguém trocou o volante e a referência daquela aplicação a nível de ponto de injeção ou a distribuição está fora. Então, significa dizer que tem sinal elétrico do sensor de rotação, do sensor de fase? Tem. Do sensor de rotação tem? Tem. Mas, mecanicamente, no tempo errado. Então, significa dizer que você tem um problema mecânico, porque tem uma falta de sincronização na distribuição, e tem um problema elétrico, porque o sinal está chegando informando o módulo que não está batendo a posição do pistão para que ele possa verificar tempo e volume de injeção e a rotação estão comprometidas. Então, neste caso, nós temos aí 3 fatores importantes. Primeiro, o motor não pega por problema mecânico, está relacionado à pressão de injeção, ok? O outro detalhe, elétrico, os sinais que estão chegando no módulo não. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas se preocupam em medir o sinal na saída do sensor, mas não estão verificando se este sinal está chegando ao módulo.
Isso é muito importante. O fato do sensor estar informando na saída dele não quer dizer que o condutor está levando essas informações até o módulo. Então, dessa forma, voltando agora, lá no início da nossa informação, se eu tenho na minha maleta de ferramenta 2 injetores mecânicos, okay, ajustado em 250 bar de pressão, vai facilitar em muito o diagnóstico da parte mecânica, para saber se realmente tem pressão. Porque você checa na saída da bomba, você checa na saída do reio para os injetores, porque pode ser que a bomba esteja gerando pressão de 250, mas o problema esteja num dos retornos do injetor. E se eu colocar o injetor mecânico no reio, ele não vai abrir. Significa dizer que não vai ter pressão suficiente e o sensor vai acusar. Isso é muito bom porque muitas vezes, quando eu vou fazer diagnóstico, mesmo entrando com scanner para fazer a leitura de código de falhas, não apresentam. Existem aplicações que não geram nenhum código de falha. E aí o profissional se vê perdido na avaliação. Okay? Desta forma, ele segue a sequência. O motor não pega? Só recapitulando, se o motor não entra em funcionamento, pode ser um problema mecânico que está relacionado à pressão de injeção do reio, pode ser um problema de sincronização motora, ok? Pode ser um problema elétrico, os sinais do sensor, o sensor estejam avariados, ou pode ser um problema eletromecânico, ou seja, como exemplo, o sensor de rotação, um volante trocado, alguém que colocou o sensor de rotação fora da posição da distância certa, é uma situação mecânica e que gera um sinal errado elétrico, ok? Espero que essa dica tenha sido válida para você e ajude você no dia a dia. Compartilhe esse vídeo com os demais profissionais e não esqueça de mandar o seu comentário e as suas sugestões. Até mais!